Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a regra da cadeia. A regra da cadeia é muito importante para nós resolvermos problemas em física. Então nós utilizamos com muita frequência o cálculo diferencial e integral como uma ferramenta em física. Então no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a regra da cadeia, mas com essa visão mais voltada para a física. Na verdade, nós vamos fazer uma preparação para a gente compreender como chegar na relação da aceleração para um movimento circular e uniforme. Na verdade, a gente vai chegar a ampliar esse conceito, inclusive para o caso onde o raio não é constante. Então, nesse canal, nós vamos tratar de questões um pouco mais técnicas relacionadas à física e à matemática. Em alguns vídeos mais para frente, a gente vai falar também de questões um pouco mais conceituais, tá? Mas nesse primeiro momento, nós vamos falar um pouco mais sobre esses aspectos mais técnicos. Então, pessoal, vamos lá para o vídeo. Bom, então, como eu falei, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre a regra da cadeia, mas com uma perspectiva mais de utilização na física. Então, claro que você já deve ter visto algo no cálculo diferencial e integral, mas o objetivo aqui é a gente fazer uma adaptação para que a gente aplique esse conhecimento na física. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um problema que você precisa calcular a derivada de R em relação a t. Então, R pode ser, por exemplo, a posição da partícula e t, o tempo. E aí, você quer calcular a derivada de R em relação a t. Vamos supor que você tenha uma função dado por 3u² mais 2u. E nós sabemos que esse u depende do tempo. Então, como é que você consegue fazer a derivada? Perceba, você não tem aqui a expressão para o u de t. Você não tem essa expressão explicitamente. Ele está indicado aqui simplesmente por uma função do tempo, uma função que depende de t. Então, como é que fica a derivada nesse caso? Bom, você vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer a derivada de R em relação a t. Essa é a derivada que nós queremos, mas nós sabemos que o R depende de U, né? E o U depende de t. Então, nós vamos fazer a derivada de R em relação a U, porque é a dependência que eu tenho aqui, derivada de R em relação a U, vezes a derivada de U em relação a t. Então, eu tenho a derivada de U em relação a t. Ora, essa derivada, então, vai ficar da seguinte forma, dr du. Como é que fica essa derivada em relação a u? Derivada em relação a u vai ficar 6u, então fazendo aqui essa derivada, mais essa derivada aqui em relação a u, que é 2, vezes a derivada de u em relação a t. Quem é a derivada de u em relação a t? Eu não tenho a expressão aqui, eu deixei de forma genérica, né? A gente pode escrever simplesmente como u ponto. O que é u ponto? Né? Essa é uma nomenclatura muito comum na física, é a derivada de u em relação a t. Tá? Isso aqui nós chamamos simplesmente de u ponto, é uma derivada temporal. Então, temos aí esse resultado, vamos ter aqui dr dt como sendo 6u vezes o ponto, mais 2 vezes o ponto, tá? A derivada fica desse jeito. Agora, pessoal, suponha o seguinte. Suponha que eu tenho uma expressão para o u de t, eu tenho uma relação. Então, vamos supor que u seja igual a u de t igual a 2t ao quadrado, tá? Então, vamos supor isso aí, que u vale 2t ao quadrado. Como é que fica agora a derivada de R em relação a t?
Então, eu posso fazer de duas formas. Eu posso simplesmente pegar aqui nessa expressão e substituir o u de t aqui e aqui, e depois calcular a derivada. A gente vai fazer isso para conferir, tá? Mas eu posso simplesmente vir e substituir nessa expressão que você está vendo aqui, ó. Então, nós precisamos do u de t, por causa dessa expressão, mas aparece o u ponto, que é a derivada temporal. Então, nós vamos precisar dessa derivada. Então, u ponto vai ser a derivada de u em relação a t. Então, quanto é que fica o ponto? Derivada de u em relação a t, o u está aqui, vou derivar, simplesmente fica 4t, né? Então, derivada de 2t ao quadrado. Substituindo agora nessa expressão, nós vamos ter o seguinte: dr dt vai ser 6 vezes quanto vale o u? U vale 2t ao quadrado, vezes o ponto, que é 4t, mais 2 vezes o ponto, 2 vezes 4t. E aí, nós chegamos na expressão final. Então, isso aqui vai ser 2 vezes 6 dá 12, 12 vezes 4 dá 48. Então, nós vamos ter 48t ao cubo, mais 8t. Então, aí está a resposta, 48t ao cubo mais 8t. Uma forma alternativa, inclusive para a gente poder comparar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer por substituição direta. Então, eu vou substituir aqui nesse R, né, no R de t, eu vou substituir o u de t aqui, tá? Então, vai ficar assim, ó, R vai ser 3 vezes, no lugar do u, eu vou substituir por 2t ao quadrado. Então, 2t ao quadrado elevado ao quadrado, mais 2 vezes o u, que é 2t ao quadrado. Então, o r de t vai ficar, levando aqui ao quadrado, vai dar 3 vezes, aqui 2 ao quadrado dá 4, dá 4 vezes 3 dá 12, vezes t na quarta, mais, aqui vai ficar 4t ao quadrado. Então, o r vai ser 12t na quarta, mais 4t ao quadrado. Agora, a gente faz a derivada de r em relação a t. Então, quanto é que fica essa derivada? Isso aqui vai ser derivada de 12t na quarta. Então, nós jogamos aqui o 4 para frente, vezes 12 vai dar 48. E aqui eu diminuo 1 do expoente. Então, vai ficar t elevado ao cubo. T ao cubo. Mais 4, joga para frente o 2, vai ficar 8, né? 8t elevado a 1, né? 8t. Então, aí está a derivada, tá? Perceba que o resultado deu igual, né? Então, nós podemos, quando nós não temos a dependência em u, que é nesse caso aqui, nós podemos deixar essa expressão, essa derivada, dessa forma, tá? Com uma indicação da derivada em relação de u em relação a t, como você está vendo aqui. Certo, então chegamos aqui nesse resultado. Vamos ver mais um exemplo. Então, nesse vídeo nós vamos fazer 3 exemplos, tá? O segundo exemplo é esse aqui. Eu quero calcular a derivada de r em relação a t, onde r é igual a R maiúsculo vezes o cosseno de θ. E aqui a gente tem que lembrar que o R depende de t e o θ também depende de t, tá? Então, como é que fica a derivada de R em relação a t? Eu vou fazer dr dt. Isso aqui vai ser igual a derivada. Então, eu estou derivando o R, né? Então, eu vou derivar o R em relação... Agora eu tenho 2 variáveis, então por isso vai aparecer uma derivada parcial, tá? Então vai ser del R maiúsculo vezes a derivada de R
em relação a t. Mais, aí vai aparecer ΔR em relação a θ, vezes Δθ em relação a t, tá certo? Então, esse é o resultado que nós vamos ter aqui para a gente poder calcular essa derivada. E aí, você vai ter que fazer agora essas derivadas. A derivada de R em relação a R maiúsculo, tá? E a derivada de R em relação a t, que a gente vai deixar indicado, tá? Então, isso aqui vai ser simplesmente quanto é que fica a derivada de R, a derivada parcial, nesse caso, né? De R em relação a R. Ora, derivando em relação a R, vai sobrar simplesmente o cosseno de θ. Então, isso aqui vai ser cosseno de θ vezes a derivada de R em relação a t, que vai ser o R maiúsculo ponto, né? Então, vai ser R ponto. Mais, agora, a derivada de R em relação a θ, derivada do cosseno de θ é menos seno de θ, então vai ficar menos seno de θ vezes R, né? Então aparece o R maiúsculo, vamos deixar ele aqui na frente, R vezes seno de θ, vezes a derivada de θ em relação a t, que é o meu θ ponto, tá? Isso é a derivada de θ em relação a t. Então, chegamos aqui nesse resultado, tá certo? Agora, só para a gente exemplificar, suponha que o R de t seja igual a 3 vezes o cosseno de 2t. Isso aqui é só um exemplo, tá? E o θ de t seja igual a 3t. Então, como é que fica essa derivada? Derivada de R em relação a t. Isso aqui vai ser a derivada do cosseno de θ, então vai ficar cosseno de 3t, vezes R ponto. R ponto é a derivada agora de R em relação a t. Vamos colocar aqui do lado, tá? Então, ou vamos colocar embaixo para ficar melhor. Então, aqui eu vou ter R ponto de t. Então, vai ser essa derivada aqui, né? Então, derivada do cosseno é menos seno, então vai ficar menos 3 vezes seno de 2t, vezes a derivada do que está aqui dentro, né? A derivada do argumento da função cosseno, que vai ser simplesmente 2, né? Porque eu estou derivando 2t em relação a t. Então, isso aqui vai simplesmente dar 2, vezes esse 3 aqui, vai ficar 6. Então, vai ficar menos 6 vezes seno de 2t. E o θ ponto que eu vou precisar aqui, ó, vai ser a derivada de 3t, que é 3. Então, nós vamos ter, agora sim, substituindo nessa expressão aqui, né, que está aqui, vai ficar cosseno de θ, então cosseno de 3t, vezes o R ponto, que é menos 6 vezes o seno de 2t. Menos R, quanto vale o R? O R vale 3 vezes o cosseno de 2t, vezes seno de θ, o θ vale 3t, então vai ficar seno de 3t, vezes o θ ponto. Quanto vale θ ponto? É uma constante, vale 3, né? Aí, ajeitando um pouco essa equação aqui, nós vamos ficar com a seguinte expressão. Então, vai ficar menos 6 vezes, vamos colocar assim, ó, seno de 2t, vezes o cosseno de 3t, menos, aqui vai ficar 3 vezes 3 vai dar 9, então vai ficar 9 vezes o seno de 3t, vezes o cosseno de 2t. E aí, chegamos nessa expressão final para a derivada, tá?
Então, temos aí esse resultado. Certo, pessoal? Então, é assim que a gente vai aplicando a regra da cadeia, tá? Então, você vê aqui que aqui você tem o R dependendo de T e o θ também dependendo de T. Então, por isso vão aparecer as derivadas parciais aqui, tá? Mas, do ponto de vista de derivar, é a mesma coisa, né? Agora, nós vamos fazer um último exemplo, onde nós estamos trabalhando com vetores, tá? Então, isso aqui vai ser importante porque uma expressão muito semelhante a essa nós vamos derivar quando a gente for deduzir a equação da aceleração para um movimento circular e uniforme. Então, como é que fica essa derivada agora quando eu tenho essa expressão aqui vetorial? Então, nós sabemos que o vetor R depende de θ e o θ depende de t. Então, nós vamos fazer essa derivada, dr dt, como sendo a derivada de R em relação a θ, vezes a derivada de θ em relação a t. Tá certo? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos ter dr dt vai ser igual. Como é que fica a derivada de R em relação a θ? Então, eu tenho esse vetor, né? Então, vai ficar derivada aqui do cosseno. Derivada do cosseno é menos seno, né? Então, vai ficar menos 3 vezes o seno de θ. Então, estou fazendo a derivada em relação a θ. Na direção I, agora vai ficar a derivada do seno. A derivada do seno é cosseno, então vai ficar mais 2 vezes o cosseno de θ na direção J. E agora a gente tem que fazer a derivada de θ em relação a t. Como é que fica a derivada de θ em relação a t? Eu deixo ela anotada aqui, né? Vira o θ ponto. Então, θ ponto nada mais é, para a gente relembrar, a derivada de θ em relação a t, tá certo? Então, esse é o θ ponto. Aí, mais uma vez, só para a gente fazer um exercício, suponha, né, que o θ seja igual a 2t ao quadrado, tá? Então, uma suposição aqui para a gente exemplificar. Então, nós vamos ter o θ ponto, a derivada de θ em relação a t, vai ser 4t. Simplesmente 4t. Agora, a gente substitui nessa expressão aqui. Então, você vai ter dr dt vai ser igual a menos 3 vezes o seno de 2t quadrado, na direção I. Aí a gente pode multiplicar pelo θ ponto também, tá? Então, vamos já fazer a multiplicação aqui pelo θ ponto. Inclusive, aqui a gente poderia fazer assim, ó. Vai ficar até melhor. Menos 3 seno de θ vezes θ ponto na direção I, mais 2 vezes o cosseno de θ vezes θ ponto na direção J, tá? Então, acho que fica melhor. Então, o θ ponto vale 4t. Então, vamos multiplicar aqui. Isso aqui na direção I. Mais 2 vezes o cosseno de θ. O θ a gente já vai substituir por 2t ao quadrado, vezes o θ ponto, que é 4t, na direção J. Então, só ajeitando um pouco essa expressão, vai ficar menos 12t vezes o seno de 2t ao quadrado na direção I, mais 8t vezes o cosseno de 2t ao quadrado na direção J. Então, chegamos aqui nesse resultado, né? Então, conseguimos calcular a derivada de R em relação a t, agora o R sendo um vetor. Então, pessoal, eu vou deixar para vocês treinarem aqui 2 exercícios, tá? E os exercícios são esses aqui, ó.
Então, calculem a derivada de R em relação a t, onde o R depende de U, como você está vendo aqui, e o U depende de t. Então, as respostas elas estão no link aqui da descrição do vídeo. Então, nesse vídeo, nós mostramos como utilizar a regra da cadeia para resolver alguns problemas específicos que vão aparecer aí na física. Então, você viu ali a dependência de uma função em relação a uma variável, e essa variável era dependente do tempo. Então, como é que a gente consegue fazer a derivada nesse caso? Nós vimos também um caso onde nós temos a função dependendo de duas variáveis, r e θ, e aí esse r e θ depende de t. E aí como é que a gente consegue fazer essa derivada? E um último caso, nós estudamos os vetores, quando nós temos uma derivada de um vetor. Então, se você gostou desse vídeo, clique no like, se inscreva no canal e compartilhe com os seus colegas para ajudar a divulgar o canal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.